Tá no ar mais um episódio do Virada para esse podcast comigo, Guilherme Campos. E hoje um episódio diferente, um episódio em que não temos um assunto assim sobre clubes, sobre os 4 grandes clubes de São Paulo, porque hoje temos uma presença ilustre que é ele, Marcelo Bressani, radialista aí. Hoje ele atua na Energia 97 e ele vai contar um pouco para a gente da história dele e também falar um pouco sobre o time dele, que é o Corinthians, né? Fala, Marcelão, não pode falar? Não, tô brincando, pode falar sim. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. É que às vezes lá no estádio eu brinco, né, que eu não sou nada e tal, né? Mas os caras já sabem que eu sou, todo mundo já sabe. E quando o Corinthians perde, eu sou o Corinthians também, tá tranquilo. Exatamente, porque essa é a alma do estádio, né? Zoar, principalmente ali a zoeira, também tem a informação, né? Mas principalmente é a brincadeira entre os integrantes ali. E para quem acompanha o estádio, sabe que o Marcelo, ele, além de tudo isso que eu falei, ele também é músico, faz várias paródias aí que bombam nas redes sociais da Energia, não é, Marcelo? É, bem legal, cara, bem legal. Hoje tem alguma que você acha que você foi a melhor, assim? Uma preferida? Que você... Tem a do Palmeiras. Aquela que ele fala pá, pá, pé, pá, pi, pá, pé, pá. Essa viralizou bem, cara. Essa daí é legal. Pra quem acompanha, viu aí que essa daí ela ficou bem legal mesmo. Mas o Marcelo tem várias dessa. E pra gente já ir pro gancho de você falar um pouquinho sobre como você chegou hoje na Energia, um pouquinho mais sobre quem é Marcelo Bressani, te dou a palavra agora para você começar a falar um pouquinho sobre a sua carreira. Eu comecei nos anos 90. Nossa, faz tempo, hein? Nos anos 90 existiam muitas rádios pirata em São Paulo. Em tudo quanto é lugar existia rádio comunitária, né? E eu falei assim... Eu não falei nada. Eu tocava violão com os amigos e tal. Não existia internet. Guilherme, não existia internet. Não existia telefone fixo. Não existia... Não, telefone fixo existia. Não existia celular. Telefone fixo existia, mas você tinha que pagar. E era uma nota para pagar. Declarava até no imposto de renda. Então a comunicação era muito escassa. Quando veio o Plano Real, facilitou a importação de coisas, porque daí a nossa moeda ficou equivalente ao dólar, né? E com isso, um bendito curso começou a ter ideia de começar a fazer rádio por aí, e todo mundo foi fazendo a mesma leva, que são chamadas as conhecidas rádios pirata. Não sei se você lembra, isso aí foi muito comum aí no final da década de 90, principalmente. E em todos os bairros em São Paulo tinha uma rádio. Na Vila Formosa tinha, na Vila Carrão, no Tatuapé, em Santo Amaro, em Santana, no Butantã. Cada bairro tinha a sua rádio. Uhum. E as grandes pegavam em cima, não pode ter rádio pirata, não sei o quê. Aí até que elas viraram rádios comunitárias. Não sei se você chegou a pegar essa época, não sei quantos anos você tem, cara. Quantos anos você tem mesmo? 23. Ah, então você não pegou, não. Não peguei, mas eu já ouvi falar das rádios piratas. Você tava nascendo, né? Porque foi bem na virada do milênio mesmo. Sim, foi bem ali. Cara, o meu nariz tá iluminando aqui, ó. Tá me incomodando pra caramba. Mas vamos lá. Então, surgiu no fim dos anos 90, ali 96, virou uma febre rádio pirata, 96, 97. E eu fui convidado, Guilherme, para fazer algumas coisas de rádio pirata, porque eu era conhecido no meu bairro por um cara meio Mamonas Assassinas, assim. Tocava violão, fazia piada, brincava. Então eu fui numas rádios dessas para fazer brincadeira ao vivo. Eu comecei a ficar conhecido nos bairros. Então, Vila Carrão, São Miguel Paulista, sei lá, Tatuapé, tinha uma esses bairros que eu tô falando são da Zona Leste de São Paulo, que eu moro. E aí tinha uma no Tatuapé, cara, na Praça Silvio Romero. E os caras, não, vem aqui fazer uma bagunça, pá, não sei o quê. Tinha uma outra lá na Vila Formosa também, que eu também fiz.
Aí eu fazia umas imitações do Silvio Santos, na época, né? Silvio Santos estava em alta, Pelé, Lula, fazia imitação. Até que surgiu uns convites de eu fazer rádio, não sei o quê, mas eu nem ligava muito, cara. Eu queria saber de fazer piada, zoar, brincar. Eu tava fazendo 18 anos nessa época, 98. Beleza. Nunca mais ouvi falar de rádio. Já vamos concluir o assunto. Quando virou o milênio, eu recebi uma proposta de morar fora do Brasil. Eu achei muito legal. Fui morar nos Estados Unidos. Chegando lá, eu comecei a ouvir umas rádios de lá. Comecei a me encantar pelo jeito dos caras, dos americanos, fazerem rádio lá. Falei, eu vou entrar nessa vibe aí. Voltei pro Brasil em 2001 e fui estudar rádio e TV. E aí que começou. Tem mais de 20 anos essa trajetória já. Eu entrei, eu fiz alguns estágios em rádios do interior, tipo Atibaia, eu fiz um estágio. Aí uma rádio no litoral, eu fiz uma rádio também em Bragança Paulista e Atibaia, que eu me lembro. São Paulo inteiro. Depois eu fui chamado para praia, para trampar numa rádio lá. Eu já estava formado, já estava com DRT, já estava com tudo. Isso faz uns 20 anos aí. Fui para praia, morar em São Sebastião e Ubatuba. Aí fiz umas rádios lá. Trabalhei 3 anos lá, fui chamado para Jovem Pan. Aí vim fazer Jovem Pan São Paulo aqui. Fiz Jovem Pan, mas... Chegou a época do Pânico, né? Do Pânico e tal. Peguei um auge bom lá deles. Eu cheguei até a produzir algumas coisinhas bem rasas pro Pânico. Não apareci, mas eu fazia a produção, né? Coisa que o Emílio precisava de muita coisa ainda. Precisava de muita matéria. E aí eu cheguei a ajudar os caras lá, mas nem fui remunerado por isso. Foi um negócio muito rápido, assim. Aí veio um projeto da Disney no Brasil de fazer uma rádio. A rádio existe até hoje. E eles me chamaram, fui pra lá, trabalhei mais de 10 anos na Disney. Aí eu fiz rádio e TV lá. Eu fiz a Rádio Disney, fiz Disney Channel. Eu fui locutor do Disney Channel por muito tempo. Aquele locutor que fala assim... toda terça, às 8 da manhã, Phineas e Ferb. Tá ligado esses bagulho? Era eu tava te ouvindo, porque nessa época eu era criança e assistia muito. Era isso mesmo. Até que eu recebi um convite da ESPN para ser locutor da ESPN. Aí, alto nível. Da TV. Da TV. Mas eu fiquei só um ano lá. Foi 2018. Foi um pouquinho antes da pandemia. 2018, se eu não me engano, 2018. 2018 para 2019. E eu era o locutor que anunciava aquelas finais do Super Bowl, sabe? A grande final, Tampa Bay Buccaneers. Você assiste aqui, só na ESPN. Era eu. Bom demais. Legal, né? Legal. Pouca gente sabe disso. E tem outros locutores lá na ESPN. Aí eu saí, não me chamaram mais, tal. A grana foi bem legal, cara. Porque TV já paga bem diferente, tal. Consegui juntar. É uma das top do esporte, né? Talvez é a mais top, né? O quê? Do esporte, a ESPN, e no Brasil é um canal bem completo, né, cara? É um canal bem cuidadoso, assim. Eu gosto bastante. E continuei na Disney. Aí, a 89, a Rádio Rock, sim, comprou a Rádio Disney. E aí eu fui para 89, isso ano passado. E aí eu não estava muito satisfeito com alguma logística, que eu queria coisas diferentes, eu queria coisas mais humorísticas, que eu gosto muito de humor. Sim. Mas pausa. Aí eu tô na 89, ano passado. Mas vamos voltar um pouquinho para a pandemia. Eu narro futebol.
Então, na pandemia, eu consegui um trampo num canal muito legal do YouTube, chamado De Bro, e aí eu fiz narração de futebol lá, eu fiz Bundesliga, que é o campeonato alemão, eu fiz Champions, fiz um monte de coisinhas. É um canal, igual esses canais do Casemiro, sabe essas coisas? Sim, sim. Daqueles outros lá, o Desimpedidos e tal, é um canal de esportivo. E já ganhou placa do YouTube e tal, é um canal bem legal. Pô, tem um cachorro latindo aqui no vizinho, você tá ouvindo aí, não? Não, relaxa, que não dá pra ouvir, não. Ótimo! Meu Deus! Aí, Guilherme, eu fui narrador desse canal por um ano e meio, mais ou menos. Foi bem legal, foi bem na pandemia, cara, foi uma coisa louca, assim. E aí narrei bastante jogo internacional, narrei Campeonato Brasileiro também, Libertadores e tal. Daí eu fiz, mano, você nem imagina, eu fiz um estúdio na minha casa e uma rádio do litoral me chamou para fazer uns jogos. Eu fiz um link da minha casa até na rádio para a antena deles, e da antena deles transmitia para o litoral de São Paulo todinho, da minha casa, cara. A pandemia, né? Pandemia, acho que consagrou essa transmissão de casa de várias emissoras, né? É. Várias vezes, pô, o que aconteceu de narrador tá narrando e aí do nada ele cai e aí fica um silêncio, o comentarista tá falando, do nada desaparece, acaba a luz em casa. Aconteceu, eu já vi acontecer na ESPN, demorou, cadê o narrador? Sumiu, a internet dele acabou. É isso aí. Então, é exatamente isso que você falou. Eu fiz aqui da minha casa e linkei lá. Só que eu fiz tudo da minha casa, toda a plástica. Eu só não narrei, mas também fiz toda a plástica, vinhetas e tudo para minha casa. E os caras só retransmitiram pro litoral. Cara, foi incrível, cara. Foi incrível. Mas beleza. Tirando esse detalhe, voltando pro foco da conversa, ano passado eu fui para 89. Eu não estava muito satisfeito e tal. E levantei minha mão lá, falei, ó, se vocês tiverem corte, pode me cortar, tal, que eu quero ir para outros lugares. Eu tava fazendo stand-up. Eu gosto muito de humor, que nem eu falei para você. Uhum. Eu sempre imitei Oi? Não, eu concordei só. Eu sempre imitei personagens e tal. E eu queria entrar nessa linha de, se for fazer esporte, que seja coisas divertidas. Foi quando a 89 me mandou embora, eu ganhei uma grana e tal, investi, fiz umas coisas para mim e pá, e pensei, agora eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida? Isso ano passado. Eu vou investir na minha carreira humorística, fazer uns shows de stand-up, com violão e tal, e aproveitei também, montei uma loja de instrumentos musicais em Itaquera, e tá bem legal, a loja existe até hoje e tal, montei no ano passado. E eu pensei, cara, vou fazer só o que eu gosto. Se for para fazer algo no rádio, eu vou fazer só o que eu gosto, que é ou esporte ou humor, humorístico. Foi quando o Sombra me ligou, cara. Eu não pedi emprego na Energia, tá ligado? Uhum. O Sombra me ligou, ele já me conhecia, ele ficou sabendo, por intermédio de outros colegas lá, que eu tava fora do rádio, e ele tava precisando de um cara meio descoladinho, meio doidinho, para fazer umas coisas lá, pra rádio em si. E também ser locutor da rádio. Era a época, a Copa do Mundo tava chegando, que a Copa do Mundo foi pro fim do ano, né, que a Argentina foi campeã agora. E a Energia foi uma das rádios oficiais FIFA, que narrou a Copa. Então ele falou, ó, vou te chamar aqui pra você, tal. Pra você ser locutor da rádio, mas vai colando com a gente aqui, cara. Você é um cara criativo, vai fazendo umas coisas aí.
E foi assim que eu entrei na Energia, como locutor musical, né? O locutor que fala das músicas lá, do Justin Timberlake, as músicas. A Rádio Energia é uma rádio musical. Sim, Mas ela tem os espaços do futebol também, né? sim. Comecei a montar umas músicas e mostrar pro Sombra. Sombra, o que você acha dessa música aqui? Você acha que encaixa no estádio? Aí ele, encaixa, cara. Você tá fazendo essas músicas aí? Como é que é? Ah, eu tenho facilidade, Sombra, de fazer uma musiquinha, fazer um negócio, fazer uma zoeira e tal. Ele falou, então, começa a fazer essas músicas aí. Foi quando você falou das paródias, mas não é nem paródia, viu, Guilherme? São músicas autorais. Eu registro essas músicas. Essas músicas, elas pertencem... Você registra mesmo? Nossa, elas pertencem, são músicas registradas, cara. Não podem roubar. São autorias próprias. São bem produzidas também, porque nem essa da Peppa Pig aí, pô, deve ter dado um trabalhão de fazer, porque, nossa, só o começo ali é complicado. Eu não manjo nada de produção de música, né? Mas acredito eu que não deve ter sido fácil. Você produz também, Marcelo? Você produz também as músicas ou tem alguém que te ajuda com isso? Não. Faço tudo sozinho. O instrumental do hip hop é a parte. Eu baixo um sampler e aí já tem a batera lá, você só vai apertando e fazendo. Sim. Então é mais fácil, né? Agora, quando é um sertanejo e tal, quando é, sei lá, um pop rock ou qualquer outra música que precisa do violão, precisa de instrumentos, aí eu tenho que gravar um por um. É treta. E, tem que ser na paulada, porque, por exemplo, se tá jogando agora, à noite, sei lá, São Paulo, mano, amanhã, meio-dia, 14h, eu já tenho que entregar a música pronta. Então... Pra tocar no programa 6, né? Exatamente. E aí, o programa começa às 5h30 ao vivo, né? Uhum. Então eu tenho que entregar bem antes pro Sombra aprovar, pro Bar, que é produtor, aprovar, para eles ouvirem, falar, precisa ajeitar. Eles nunca fizeram isso, mas eles têm esse direito de chegar assim e falar assim, Bressani, essa música aqui, tem uma frase ali que não tá legal, refaz e tal. Então eu tenho que entregar com antecedência. Imagina a paulada. Cara, teve um fim de semana que eu tava trabalhando na rádio e de lá eu não consigo gravar certas coisas porque não tem instrumentos musicais lá. Os meus instrumentos estão aqui em casa. Então, às vezes eu faço algumas coisas lá, já começo a adiantar por lá, nos estúdios de lá, e finalizo aqui em casa. É uma bagunça. Então é uma loucura. E às vezes eu tô lá e os times estão jogando, eu só vou sair de lá segunda de manhã, e aí vem o resultado dos jogos, eu tô aqui, chego em casa segunda de manhã com as coisas já pré-prontas, mas eu tenho que fazer para entregar meio-dia, 1h da tarde, e entregar pro bar. Então é mó trampo, mano. Fazer essas músicas é um trampo da porra mesmo, mano. Mas é bem satisfatório, assim, os caras gostam bastante, mano. É legal, mesmo que é uma coisa que dá trabalho, mas quando você faz bem feito, a hora que sai o resultado, né, você fala, pô, que satisfação, que nem você falou, né? Porque eu também, eu edito aqui o podcast e tal, eu faço algumas artes e tal, não que eu não sou muito bom, assim, eu me esforço bastante. Aí esse dia eu fiz uma arte que eu falei, nossa, essa arte aqui ficou boa, ficou muito boa. Que fiz uma arte lá que a gente postou no Instagram sobre os jogadores que tem mais participações em gols na temporada, né? E aí acabou gerando até uma polemiquinha ali com um parceiro nosso do Palmeiras ali, mas já deixou de lado. Que polêmica. Foi porque a gente pegou as estatísticas do SofaScore, se eu não estou enganado, no Twitter, e aí, tinha alguns jogadores que estavam empatados, ou seja, 21 gols e 21 participações, o Veiga e o Roger Guedes. Aí eu peguei exatamente da sequência que tava do SofaScore, coloquei o Roger Guedes e depois o Veiga. E aí depois teve uma que era o Arthur e o Yuri Alberto. Aí o Yuri Alberto estava na frente e eu nem reparei nisso. E aí acabei colocando nessa sequência. Aí o parceiro falou, pô, os caras têm a mesma quantidade de participação, vocês não colocaram em ordem alfabética? Eu falei,
Eu não teve o que fazer, eu nem pensei nisso, foi um negócio que Você passou. tá pra quê? Eu sou santista. Ah, você é santista? Nossa, é uma espécie rara da sua idade, hein? Pior que tem até que bastante, é que a minha geração é a geração Neymar, né? Ah, é verdade. É Então verdade. tem bastante. Pode ser que agora a maioria das criancinhas que estão saindo agora é tudo palmeirense, né? Não tem nem o que falar, a maioria é palmeirense. Verdade. Corintiano também, porque corintiano não para de surgir. O Corinthians tem esse negócio da torcida. Né? Tá prosperando, né? O Corinthians, acho que é bom para a gente até entrar nesse assunto já de Corinthians. O Corinthians é um time que, por mais que tá mal, a torcida ela continua crescendo, porque é mais do que só um time de futebol, né? Parece que é meio que uma representatividade ali no negócio. Não sei se você sente isso também. É uma religião pros caras, né? Sei lá. Então. E aí, tipo, e também, você tá num ambiente que, pô, você vai pra escola, 10 dos seus amigos é corintiano, aí Acaba 5 São virando. Paulino, 3 palmeirense, e aí tem um santista. A maioria das pessoas vai por pela maioria, né? Tipo, vai torce pro Corinthians. Eu quis remar contra o Amarelo um pouco, né? Muitos anos solitário, sendo o único santista da sala. Mas por que Depois, você decidiu virar santista? Foi por influência do quê? Da geração Neymar mesmo ou foi assim, família? meu avô, meu pai, os dois são santistas. E eles Tá. sempre me influenciaram desde pequeno. E aí eu sempre fui. Só que aí quando eu comecei a ligar mesmo para futebol foi com 9 anos. E a primeira final o primeiro jogo que eu lembro de ter visto, de lembrar mesmo na minha memória, foi aquela final do Campeonato Paulista entre Santos e Corinthians, que o Corinthians ganha. E ali, naquele dia, eu percebi que eu era santista mesmo. E com a derrota do Santos, eu falei, porque é uma Ah, história. foi 2009, não foi? 2009, aquele gol do Ronaldo de cobertura. É, foi 3-1, eu acho, né? 3-1. E aí no outro jogo foi 0x0, o Corinthians foi campeão, e aí eu tava lá no Itaim, na casa da minha avó e tal. E aí, pô, aí com a criança você chora pra caramba, aí meu primo do lado balançando bandeira do Corinthians e não sei o quê. E aí no meio daqueles fogos, caramba, eu escutei o hino do Santos tocando, tá ligado? Eu escutei o hino do Santos tocando, aí eu falei, não, eu sou santista mesmo, esse é meu time e perdeu agora, mas vou continuar sendo. E aí no outro ano, tudo deu certo, né? 2010 é o ano que o Santos vira uma máquina, né? O Santos ganhou a Libertadores, foi 11, né? 11, mas 2010 o Santos fez 180 gols na temporada. É, nossa, era uma máquina, cara. Era uma máquina. Absurdo, Era o Paulo absurdo. Ganso e o Neymar, né? Juntos. Exatamente. E aí tinha uns outros caras também que complementavam ali, mas os dois principais eram esses, né? Sim, Naquela época. o resto eram jogadores que o Neymar potencializou, né? E aí, E mais pra frente chegou alguns que realmente viraram, que nem o Danilo e o Alexandre, mas eles não estão em 2010, né? Eles tinham só em 2011 ali pra disputar Libertadores, mas tinha o Léo, né? Tinha o Giovani, mas nem jogava direito mais. Foi só pra aposentar mesmo. é, E era isso, né? E você, como é que você começou a torcer pro Corinthians? Influência de parentes? o meu pai tinha um escritório no Tatuapé, ali na Celso Garcia. E ele fez amizade com uns caras do clube do Corinthians, uns carabão lá. E ele começou a fazer, ele é contador, e começou até a fazer imposto de renda para alguns jogadores. Isso nos anos 80. E aí os caras ofereceram para ele um título do clube do Corinthians, como se ele fosse um cara que estava ali influenciável, né? Porque ele cuidava de alguns negócios ali do clube. Foi quando ele chegou em mim e no meu irmão. A gente era bem pequenininho, cara. Devia ter uns 7 anos, 8 no máximo. E o meu irmão devia ter uns 4 aninhos. Ele falou assim, ó, eu recebi o convite. Meu pai nunca torceu pra time nenhum. Aí meu pai falou assim, ó, eu tô lá no clube do Corinthians fazendo umas coisas lá, tal, vou levar vocês pra brincar de bola lá, brincar nas piscinas e tal. E a gente morava ali perto do Tatuapé, a gente morava na Vila Matilde. Uhum. E era fácil de ir, né, pro clube do Corinthians, que é no Parque São Jorge. Meu pai mora lá até hoje, cara. Meu pai mora no Parque São Jorge, até hoje. E meu irmão mora lá também e tal.
Então é um negócio muito, muito fixo. E eu moro aqui do lado do estádio do Corinthians, eu moro em Itaquera. A gente é vizinho nisso, eu também moro aqui, dá pra ouvir. No dia de jogo, dependendo do jogo, né? Dá pra ouvir fogos, torcida. Já ouvi torcida cantando daqui. Então é isso, mas enfim, aí eu virei corintiano por conta desse episódio, do meu pai ter uma influência no clube do Corinthians e acabou levando a família dele para curtir as coisas que o clube tinha, e eu acabei gostando do Corinthians por causa disso. Quando o Corinthians passava na televisão, eu falava, o clube que a gente vai lá brincar nas piscinas, o clube que a gente vai lá. Eu lembro que tinha um setor lá de peteca, todo clube tem, né? Uhum. Tem o bocha, peteca. Aqueles esportes mais... Os velhos gostam, né? Aquele que fala isso, mas... Exatamente. Eu, de domingo, adorava ficar lá, na peteca. Porque no clube do Corinthians, você entra, vira à direita, vai até lá no fundo, lá no clube da bocha lá, e tem umas quadrinhas de peteca. E fica uma veiarada, lá deve ficar uma veiarada até hoje, que hoje deve ser uma veiarada da minha idade. Não, tô brincando. Que aquele pessoal dos anos 80 já deve ter morrido tudo já. Eu tô brincando, calma. Dependendo, né, de quem que é. Mas imagina, para um garoto de 8 anos, que nunca viu nada na vida, o vídeo era pobre, aí meu pai arranja um trampo no Tatuapé, de repente tá fazendo bagulho pro clube do Corinthians, enfia a molecada, os 2 filhos dele lá dentro do clube. A gente nunca viu nada dessas coisas. Mano, eu fiquei deslumbrado, velho. Olhava aquilo tudo assim, aquela puta estrutura, mano, de quadra, e a galera fazendo churrasco e clube, piscina e toboágua e não sei o que lá. E na parte da peteca, que quem frequenta o clube do Corinthians sabe disso. Na parte da peteca ali, tem um quiosque, que deve ter até hoje, tem um quiosque redondo assim, e, de domingo tem pagode, tem pagodão no quiosque. E eu adorava, eu era molequinho, eu adorava. Por quê? Porque meu pai me levava no quiosque com a minha mãe. Meu pai e minha mãe eram novos, né? Minha mãe devia ter uns 20 e poucos anos, meu pai uns 30. E ele levava os 2 filhinhos, que era eu e meu irmão, e a mulher dele e tal. Ele queria mostrar a mulher dele pros camaradas, falar, aqui, minha mulher, meus filhos aqui, mostrar a família, não sei o quê. E curtiu o pagodão lá, e todo mundo levava as famílias. Lá nas quadras de peteca que tinha esse bar. E era um quiosque, um pagode. E, o chapeiro fazendo lanche e tal, e eu pedia um misto quente, né? Eu adorava misto quente quando eu era pequeno. Aí eu pedi um misto quente com o queijo derretendo e refrigerante de máquina, e aquele copão de refrigerante, e eu criança, e comendo biscoito, e pegando salgadinho. Meu pai, vai lá, pega aí pro meu moleque aí, que não sei o quê. Mano, esse time é bom demais, vou torcer pra ele. Esse time é bom demais, misto quente, bolacha, eu vou torcer pra esse time aqui. Vou jogar peteca nesse time aqui. Assim que eu virei corintiano, cara. Tentei jogar bola. Quando eu fiz 12 para 13, isso eu tô te contando quando eu tinha 7, 8, 9 aninhos. Mas quando eu fiz 12 para 13, eu fiz uns testes lá. Aí eu não passei. Queria jogar bola de qualquer jeito, cara. Queria jogar bola, queria ser jogador de qualquer maneira. Não passei. Aí eu comecei a fazer testes em outros lugares. Foi quando eu passei em um lugar. Num clube em frente numa avenida chamada Marquês de São Vicente. Lá na Barra Funda, na água fria, sei lá, nem lembro mais. E é em frente do CT do Palmeiras e do São Paulo. Nacional, né? Isso, Nacional o nome desse clube. Fiz um teste lá e passei. Era mó treta pra passar lá, velho. E passei naquela porra, ó. Jogando do quê? Jogando de meia direita. Meia direita. Canhotinha ou perna direita mesmo? Perna direita, meia direita. Só que me meteram pra meia esquerda. Me meteu com a 10 lá no dia da peneira. Falou, vai pra meia esquerda. Pá. E fiz. Aí já meti um gol também. E não sei o quê.
E entrei no clube. Foi do caralho. Nossa, mas foi muito louco. Meu pai ficou louco, velho. Eu falei, não acredito que você passou no negócio lá. Eu passei, tô falando. Até repetir de ano, mano. Só que eu só fui passar com 15 anos. Com 13 eu tentei o ano inteiro passar nas peneiras, Portuguesa, São Paulo, Palmeiras, o próprio Nacional, não sei o que, não passava em nada. Com 14 anos, foi quando o Brasil foi tetra, tentei fazer também, não passei. Aí com 15 anos, já estava no primeiro colegial. Aí eu passei. E repeti o primeiro colegial, porque eu ficava só pensando em jogar bola e repeti de ano. Passei na porra do teste, joguei um tempo lá, alguns meses, talvez uns 6 a 8 meses. Fui fazer um teste no Corinthians. Passei, cara, passei. Foi em 1996. Aí eu já tinha 16 anos. Falei, é agora, porque agora é a hora, cara. E aí joguei no Corinthians uns meses também. E o meu pai acabou arranjando um trampo em outro lugar, cara. Meu pai foi morar em Minas Gerais. A gente acabou mudando de casa. Meus estudos estavam tudo atrasado. Tinha repetido de ano de novo, cara. Repeti 2 vezes. Aí a minha mãe falou, não, você vai procurar um trampo, que não sei o quê, seu pai tá morando longe, e não sei o que lá. E eu devia ter insistido mais, tá ligado? Não insisti, cara. Eu fui na onda de virar trabalhar com escritório, esses bagulho. Só que no mesmo ano, desculpa, eu tô sendo muito prolixo aqui, tô falando demais, não? Tô, Não, né? boa, pode falar. Tranquilo. Mas no mesmo ano, de 95, 96, que foi quando eu comecei a passar nos testes, e acabei não aproveitando a oportunidade, eu comecei a aprender muito de música. Foi na mesma época. Inclusive foi um cara que jogava bola comigo que me ensinou umas coisas de violão e tal. Eu tocava teclado na igreja. E aí ele me ensinou umas coisas do violão, comecei a passar o teclado pro violão e comecei a fazer um não sei o quê, comecei a viciar em música. Quando eu fiz 17 e 18 anos, eu já tinha uma banda, eu já tocava no cenário, tocava nos barzinhos, tocava em quermesse e tal, e já tinha sido convidado para fazer essas rádios pirata. Então foi bem pós o futebol. Foi muito louco. Então hoje, Guilherme, eu me vejo na Energia 97 fazendo produções musicais e é muito satisfatório para mim, porque desde aquela época, quando eu tinha 17, 18, eu queria um jeito de misturar música, humor e futebol. E hoje é o que eu faço, é o que eu ganho dinheiro, cara. É muito louco. É muito bom isso, né? E achei legal também que você, depois que você se deslumbrou ali com futebol, você conseguiu achar rápido o que você queria mesmo, né? Você se encontrou rápido, né? Foi bem sequência do futebol. Às vezes tem gente que não consegue lidar com essa frustração de não virar jogador de futebol e aí fica meio perdido, porque tenta, né? Às vezes demora para desencanar e aí quando vai ver o cara já tá, tipo, 20 e poucos anos, aí não sabe para onde ir. Infelizmente, isso acontece, é complicado. Frequência até, né? Sim, acontece com frequência. Tipo, tem um caso na minha família, tem meu sobrinho também, ele até hoje ele tenta ser jogador de futebol, mas como tem que trabalhar, aí fica difícil, né? Aí você vai competir com os caras que tá só jogando. Só fazendo isso, né? Aí fica complicado. Ele tentou, mas não conseguiu. Aí, faz parte. Eu também fiz um teste na minha vida só. Fiz para jogar na base do Santos, né? Que eu fazia a escolinha do Santos. Fiz um teste. Só que eu cometi um dos maiores erros da minha vida, que foi fazer teste de atacante, que você não pega a bola, né? Quando você é atacante no teste, você não pega a bola. Não que eu era bom, né? Eu fui de atacante. Aí você desistiu? Não quis fazer mais teste nenhum? Eu percebi que só não era pra mim, porque eu tinha 11 anos e jogava com os moleques de 15. E aí eu só apanhava. Toda hora. Os caras me batiam demais, velho.
Aí eu falei, pai, não quero mais jogar aqui não. Aí depois disso eu larguei, entendeu? Larguei, mas também nunca foi bom, não, pra jogar. Eu jogo às vezes na pelada com os moleques e não dá em nada. Nunca fui aquele cara bom. Sempre quando eu jogava bola todo dia era competitivo. Dá pra jogar no modo Três, competitivo. né? 23. Então, você já tá velho, meu filho. Já foi sua É. Não, agora meu foco é ser jornalista. Ser jornalista. Vou falar dos outros que jogam. Agora você foca em outras virtudes que você possa ter. Então, vou fazer a parte de falar de um cara que não joga nada, falar se os caras jogam ou não jogam bem. É meio hipocrita. Quando a gente prova um bolo, eu não sei fazer bolo. Mas sabe falar que tá bom, né? Tá meio doce, tá meio doce demais. Exatamente. A gente vira aqui. Vamos puxar um assunto agora sobre o Corinthians aí, falar um pouquinho dessa fase que tá o Corinthians, né? Com o Lucha, 7 jogos sem perder, quem diria, né? Você acreditou no trabalho do Lucha no começo? Ou você... Acreditei e achei que ele ia vingar rápido, porque ele é um cara inteligente para isso, apesar de muita gente criticar. Só que eu não tô curtindo ele mais, cara. Apesar de ele estar ganhando, ele tá muito soberbo, cara. Não tô curtindo. Quando ele começou a ganhar, ele tava muito soberbo. Mas antes disso, ele tem as entrevistas dele estavam muito boas, mano. Absurdo. Teve uma que ele falou que futebol é igual extrato de tomate. Eu não aguentei. Extrato de tomate, o que tem a ver com futebol? Ficou por quê, não? Não, ele fala com nada. Tipo, o Corinthians perdeu e aí ele inventou isso. Ele inventou alguma coisa pra desfocar um pouco. Nem quando perdeu pro Del Valle de 3-0, ele falou, foi 3-0, mas futebol é... Como que ele falou? Ele não falou futebol é detalhe. Não, ele falou, tem que entender o contexto. Tem que tirar os gols e entender o contexto. Ele é muito bom nisso, né? Ele é muito bom nisso, de blindar o time dele e parece que agora tá dando resultado. Tem Copa do Brasil aí, né? Corinthians e São Paulo, jogo de volta no Morumbi. Tá confiante para uma vitória ou você acha que vai ser sofrido? São Paulo vai vir com o Rames Rodrigues, talvez com o Lucas aí, a gente não sabe. Vai ser muito louco, hein? Vai ser muito louco. E o pior é que tá longe, né? Vai ter muito jogo aí pela frente aí, cara. Falta mais 2 a 3 semanas aí. Eu não lembro exatamente o dia agora, mas é mais ou menos por aí. E o Corinthians pode perder, viu? Porque o Roger Guedes vai embora. Tem essa possibilidade. Até lá, vai saber se o cara já não vai. Já não foi. Porque a janela fecha, né? Então, claramente... E os caras estão metendo a mão na grana e falando assim, filhão, tá aqui, ó, só pra você ler o contrato, a gente já vai pagar tantos milhões pra você, só pra você ler. Os caras estão nessa. Esses árabes têm muito dinheiro, cara. É absurdo. Eu vi uma notícia. Que os caras queriam dar 4 milhões para ele por mês, livre de impostos. Ou seja, ele pega 4 milhões livre de salário e aí o Corinthians receberia uma proposta de 50 milhões. Aí o negócio é absurdo, né? Não dá. Não tem nem como negar, né, velho? Um negócio desse. Não tem. O cara vai negar 4 milhões livre por mês. Nossa. Eu se eu ganho 4 milhões, eu já paro de trabalhar. Não precisa nem ser todo mês. Uma vez só, já acabou. Uma vezinha tava bom, né? Nossa, seria bom demais. Eu também tô nessa. Agora, imagina, Roger Guedes vai embora. Renato Augusto, com certeza, vai se machucar mais pra frente aí. Essa estabilidade do Renato. Então, cara, são os únicos dois que resolvem ali, um pouquinho o Cássio. Cara, acabou, velho. Então, nossa, mano, nossa. Se entrar esses Rames Rodrigues aí, e Lucas Moura, e não sei o quê, no Morumbi, lotado, e o Corinthians sem o Roger Guedes, os caras ganham, hein? 2-0, os caras fazem, hein?
Eu acho que o Morumbi, a torcida vai ditar muito como é que vai ser esse jogo. E é aí que vai sair o campeão, viu, mano? Eu também acho. Eu acredito que sim. Ainda mais agora que o Flamengo tá numa crise aí, né? Porque o cara deu um tapa na cara do Pedro. Um tapa não, um soco. Deu um tapa e soco, né? Cara do Pedro. E aí... O futebol tá muito precioso, né? Tá complicado, né? Os caras bateram na face de Jesus, agora estão batendo na face de Pedro também. Tá complicado, mano. O Flamengo é um time que parece que não consegue se ajeitar com técnico nenhum. Parece que quando tá tudo dando certo, dá algum problema lá. É verdade. E eu acho isso bom. Mas tudo bem. Eu acho muito bom, porque eu não sou muito favorável do Flamengo, não. Eu prefiro que outros times vençam. Não curto muito o Flamengo, não. Ainda mais que eles roubam todos os jogadores do meu time, então eu prefiro que eles, quanto mais difícil for pra eles, melhor. Parece um pesca e pague, né, cara? Eles vão lá com o anzol assim, ó. Pega. Vamos pescar uns caras do Santos aqui. Isso aí. E é impressionante como eles tentam a todo momento. Tentaram o Ângelo, tentaram o David, que é um moleque novo da base também, que começou a se destacar um pouquinho ali. Então eles tentam. O negócio deles é tentar jogador do Santos. E fica complicado pra gente, né? Assim. Eu não gosto do Flamengo também, não. Assim, não fede nem cheira, mas se for para ser campeão, eu prefiro que outros sejam, menos o Palmeiras. Eu também sou da mesma opinião. Tipo assim, respeito muito o Palmeiras, eu faço um programa do Palmeiras, eu falo bastante aqui do Palmeiras, é legal ver o Palmeiras chegar, mas pô, é difícil, é complicado. Na situação que eu vivo, o Santos não ganha do Palmeiras desde 2019. Dos últimos 11 jogos foi, acho que 10 vitórias e um empate. Algo assim. Ai. Tipo, do Palmeiras, não é nem do Santos jamais. Mas, pô, do Palmeiras é complicado. É porque rivalidade é muito aquilo, né? Quando eu era criança, o grande rival pra mim era o Corinthians. A partir dos meus 15 anos ali, virou o Palmeiras. Porque o Santos perdeu 3 campeonatos pro Palmeiras aí, 2, 3, não lembro exatamente. E aí depois... Agora o Corinthians... Aquela Libertadores, eu tô sem acreditar até hoje, cara. Nem me fala. Pô, é complicado. Tá torcendo pro Santos. Todo mundo torceu, acho que esse que foi o problema. Todo mundo torceu pro Santos e aí... Mas foi um gol cagado. Aliás, os dois do Palmeiras foram cagados, na minha opinião. Foi um gol cagado, porque ali tem tudo... se eu for pra falar dessa final, esse podcast vai ficar um pouco mais longo. Mas beleza, vou falar rapidão. Pô, ali foi sequências de escolhas ruins. O Cuca, ele colocou primeiro, o Felipe Jonathan pediu pra sair, né? Numa final de Libertadores, ele implorou pra sair. E já não é muito legal isso, né? Um jogador tá jogando na final de Libertadores. Tem que aguentar. Tem que aguentar. Ainda mais porque vocês não tinham elenco, né? Vocês não tinham elenco. Tinha 11 bons jogadores. Elenco não tinha. Não tinha um lateral esquerdo reserva, né? Tanto que o Cuca pega e coloca um moleque da base que tinha jogado 45 minutos contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Tipo, ele estreou, jogou 45 minutos e jogou a final de Libertadores. Aí ele dá todo aquele espaço pro Rony. O Rony cruza e nas costas do Pará. Sem falar toda naquela besteira que o Cuca fez, tirando o foco dos jogadores ali. Eu acho que o Cuca levou o time até a final, mas ele entregou o título pro Palmeiras. Até porque ele é um freguesaço do Palmeiras, né? É impressionante. O Atlético Mineiro aí perdeu também. Com 2 a mais ele conseguiu ser eliminado. E ainda falou que era muito difícil jogar com 2 a mais. Foi na última agora. Ele era técnico do Atlético, lembra? E aí ele foi eliminado com 2 a mais. O Palmeiras estava com 2 a menos, ele foi eliminado e aí ele falou que é muito difícil jogar com 2 a mais. Mas foi na última que o Palmeiras foi campeão ou na última na última Libertadores mesmo. Que o Palmeiras saiu pro Atlético Paranaense, mas antes eliminou o Atlético Mineiro. O Corinthians era do Atlético Mineiro, né? Eu lembro.
Aí o Atlético Paranaense era o Felipão técnico, né? Felipão. Daí o Felipão vai lá ganhando o Palmeiras. Aí o Mas Felipão agora, 7x1, né? Todo mundo ficou feliz. Todo mundo perdoou o 7x1 do Felipão depois que ele eliminou o Palmeiras com o Atlético Paranaense. mas acho que agora esse ano acho que ele não vai conseguir, né? Conseguiu ganhar o jogo ainda. Ele tá no Atlético Mineiro? Atlético Mineiro. E aí aquele auxiliar dele tá no Santos. Tá no Santos, né? Turra, né? É isso? Os dois são dos técnicos empregados da Série A, eles são os piores aproveitamentos na Série A. Acho que tirando do Vasco, que só jogou um jogo, tá ligado? Mas perdeu, né, mano? Mas, tipo, que jogou alguns jogos, eles são os piores. O Felipão tá pior ainda que o Turra. O Turra venceu mas daquele jeito. Os caras já estão tudo desatualizados, meu. Tem os caras que estão... Aí o Breno Lopes fez de cabeça, né? 1x0 e o Santos perdeu. Foi isso. Demais. Aquele jogo, um jogo antes, aliás, 2 jogos antes, falando da linha do Palmeiras, até encontrar o Santos do outro lado, o Palmeiras, a semifinal foi contra o River Plate. Sim. E o River Plate tinha perdido para o Palmeiras, acho que 3x0 ou 3x1 na Argentina. Não sei se você lembra. Não, o River perdeu, acho que 3x1. Acho que foi 3x0. 3x0, que seja. E recuperou o placar aqui. Só que o VAR anulou um monte de gol do River. E aí, o Everton defendeu boas bolas também. Sim. E aí eu não sei, porque eu não vou entrar nesse quesito, porque aí o pessoal vai achar que eu sou clubista, mas... Bom, enfim, aí os caras conseguiram achar um golzinho, ficou 3x1, né? Aqui em São Paulo. Foi, eles acharam um gol, e o River até fez mais, mas anulou, né? Então... anulou um gol, eu lembro, isso mesmo. Agora eu não lembro se foi legal ou não lembro, só lembro que anulou, acho que 2 gols, se não tô enganado. Isso mesmo. E o Palmeiras passou na cagada, cara, porque era pra ter perdido aquele jogo lá. Sim. Era pra ter dado sorte. E o Santos passou amassando o Boca na Vila. Complicado. Eu tava no hospital, eu tava internado nessa semana aí, desses 2 jogos. Do Palmeiras eu vi no hospital, do Santos também. E aí... Coração. Na hora que o Santos tava jogando, a mulher tava tirando sangue, meu. Aí foi bem na hora que o Pituca fez o gol, meu sangue fez assim, ó, jorrou no quarto inteiro o sangue. Tá. Mas você tinha feito cirurgia? O que era? Não, era só problema de, infecção de urina. Aí eu tive que ficar internado lá um pouquinho. Foi só isso. Tá. Agora tá tudo certo, agora eu bebo muito mais. Jogo da final? Foi no jogo da semifinal, né? Era meu aniversário ainda. Primeiro jogo da semifinal na Argentina era meu aniversário. E o da volta eu fiquei internado, porque no aniversário foi na quarta, no final de semana daquele aniversário eu passei mal e fiquei a semana inteirinha internado. Aí foi bem na volta. Aí eu vi lá no hospital. Caramba, mano. Mas é isso, Marcelão. Vamos encerrar. Já tá dando bastante tempo até pra você aí descansar, fazer suas paradinhas aí. Eu também tenho que fazer algumas coisas aqui. E, muito obrigado por ter participado. Foi muito legal conversar com você. Você é um cara muito da hora. Muito legal conhecer, né, o seu trabalho, no caso, né? A gente tá começando ainda, engateando. A nossa audiência ainda é baixa, né? Tá acostumado com a audiência da energia e tal. Mas espero que um dia você volte e que a gente possa estar crescendo sempre aí. Muito obrigado por ter participado com a gente, viu? Se despede aí, rapaziada. Bom, você tem 23 anos. Eu, com 23 anos, eu tinha acabado de entrar no rádio. Então, eu não estava nem formado ainda. Então, você tem uma longa trajetória aí e as ferramentas de hoje, elas são muito mais pontuais, elas são muito mais funcionais do que 20 anos atrás. Aproveita isso,
pro seu bem e não liga para seguidor. É um conselho que eu dou para você e para todo mundo que estiver assistindo. Não ligue para seguidores, não é no sentido de não dar atenção a eles, tá? É no sentido de ter números, que você comentou. Eu tenho, ainda a audiência é baixa. A audiência é baixa, mas você já está fazendo o que você gosta. E todo mundo, você pega o Whindersson Nunes, você pega aquele outro lá, o Casimiro, você pega qualquer cara aí que, aquele outro lá que todo mundo gosta também, a molecada gosta dele, Felipe Neto, de vários segmentos da arte diferentes. Aí uns dão opiniões, outros são comediantes, outros são de esporte. Todo mundo começou, não tinha ibope nenhum. O Whindersson Nunes, cara, ele começou, ele falava que não tinha nada, não tinha... Eu conheço ele desde quando ele começou. Então. Desde quando não, mas quando ele ainda era um canal modesto, não era um canal grande. Então é assim que faz, é a persistência, é querer fazer. Eu lembro nos anos 90, no fim dos anos 90, meados, aliás, surgiu uma banda chamada Charlie Brown Jr. E essa banda surgiu junto com um monte de outras bandas. Todo mundo junto. E o Chorão, ele foi vaiado. Ele foi fazer um show, acho que de 89 até, tinha Barão Vermelho, tinha Paralamas, tinha não sei quem, umas bandas, Capital Inicial, tinha tal. E tinha o Charlie Brown Jr. como revelação daquele ano. Acho que era no 97, 98, porque eles já estavam na mídia desde 96. E o Chorão foi vaiado, deve ter no YouTube isso. O Chorão foi vaiado por toda a plateia. Aí ele saiu num cantinho assim, aplaudiu a galera, tipo assim, vocês estão me vaiando, mas as coisas podem mudar. Ele fez desse jeito. E realmente mudou. O que aconteceu? O Charlie Brown Jr., ele foi agradando os pequenos. Ele não agradou mais os velhos. Os velhos foram casando, foram tendo seus filhos, suas dificuldades, e pararam de ir em shows. E aí o Barão Vermelho, o Capital Inicial, já não é uma figura mais ativa, assim, como era nos anos 80 e começo dos anos 90. E quando virou um milênio, o Charlie Brown pegou toda aquela galera de 14, 15, 16 anos, 17, que era a minha galera, e daí quando virou um milênio, já tava todo mundo com 20, com 21, 22, 23. E aí, virou uma das bandas mais aclamadas do Brasil, se não a mais aclamada, se bobear, dessa nova geração. Então, Guilherme, quando a gente tem poucos seguidores, quando a gente tem pouca audiência, é uma questão só de tato próprio para você entender que daqui a pouco você acerta. Então tem de persistir para acertar. Você nunca vai pescar um peixe se você não jogar a varinha na lagoa. Uhum. É assim que funciona. Eu, com 23 anos, eu não tinha perspectiva nenhuma de nada. E hoje, eu sou leiloado. Hoje, eu não fico desempregado. Isso é muito louco, cara. Quando você tem poucos seguidores no seu Instagram, por exemplo, eu devo ter perto de 2.000 só. Pareceu um cachorrinho aí, né? Meu cachorro. Já estamos encerrando aqui. O cachorro já tá pedindo ração já. Aí, quando você tem pouco seguidor no Instagram, isso serve de conselho para você, para mim e para quem quiser ouvir a gente agora. Uhum. Quando você tem pouco seguidor no Instagram, por exemplo, e fala assim, pô, queria dar uma tunada no meu Instagram e tal, cara, é muito mais fácil se você vou usar a receita do bolo, você quer ser um confeiteiro de bolo, é muito mais fácil você seguir a tia Maria, que tem uma confeitaria na esquina da tua rua, e ela te seguir de volta por alguma razão, você convencer a tia Maria, que tem uma confeitaria na tua rua, te seguir de volta, do que você ter 100.000 seguidores que não vão te dar retorno nenhum. Então, o seguidor hoje,
ele tem que te dar um certo retorno profissional. Hoje, os meus seguidores, eu tenho centenas de pessoas que são do meu núcleo de trabalho. E também pessoas que compram o que eu vendo. Não sei se você consegue entender isso. Mesmo sendo poucos. Mas são pessoas que apostam em mim, pessoas que gostam de mim, pessoas que compram as minhas ideias, que dão audiência nas minhas poucas ideias. Se eu for fazer um show hoje, Guilherme, um show, fala assim, mano, eu vou pegar essas músicas do estádio que eu faço e vou fazer um show num barzinho no centro da cidade, lá na República, e vou falar pra galera ir lá. Vai dar casa cheia. Porque dos 1.800 que eu tenho, 1.900 que eu tenho seguidores, com certeza 200 vão. E vai dar casa cheia no lugar. Então a gente tem que aproveitar quem nos segue para dar esse carinho de quem nos segue, para eles comprarem a nossa ideia. É assim, então é melhor do que você vai, sei lá, uma gostosa aí, fica de biquíni, faz um monte de pose, aí tem lá 200 mil seguidores que não servem para nada. Ela não vai fazer nada na vida dela. Ela vai ter que vender produto Avon. Ela vai ter que se virar na vida e não vai vender o que ela tem como arte. Porque os caras vão adicionar e vão só ali para ver o corpo dela. A não ser que uma marca patrocinar ela por algum período, sei lá. Enfim, cada pessoa faz o que quiser. Mas você entende o conselho que eu estou tentando te falar? Entendi. Se você tem 100 mil seguidores ou 1.000, mas esses 1.000 compram o que você está querendo expor, é muito melhor do que ter 100 mil. Então não liga para esse lance de minha audiência é baixa, minha audiência ela está crescendo ainda, ela não sei o quê. Persista, faça de novo, faça mais uma vez, vai atrás e vai crescendo dentro da sua profissão, das coisas legais que você acha que pode acrescentar no mundo. É esse o meu conselho. É isso aí, rapaziada. Estamos encerrando aqui com um baita de um conselho aí do Marcelo. Muito obrigado aí. Bonitas palavras aí. Que eu vou levar pro coração e com certeza para minha carreira profissional aí. E a gente aqui do Virada com certeza vai ouvir essas palavras de alguém que já tem experiência, já passou por bastante coisa na vida e no ramo que a gente tá tentando entrar aqui. E se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. E... Com certeza. Oi? Com certeza. Com certeza, se Deus quiser. Então, rapaziada, vamos se despedindo por aqui. Um episódio longo, mas um episódio que legal. Mais uma conversa aqui entre a gente. Conversamos bastante coisa aqui. Acho que o papo foi bem interessante. Então, muito obrigado por vocês terem assistido. E tamo junto e falou. Valeu, Guilherme. Valeu.